Harry Styles fez uma entrevista recentemente onde ele compartilhou algumas das suas leituras preferidas do momento. E como eu não sou nada senão facilmente influenciável, eu decidi ler alguma das recomendações dele. O conceito de ler livros recomendados por artistas não é nada novo. Esse formato ficou bem famoso nos últimos 2 anos e é um dos meus tipos de vídeos preferidos de assistir, então eu tô bem animada por fazer esse agora. O Harry já recomendou alguns livros no passado e eu já li alguns deles, mas nesse vídeo eu decidi focar mais nas novas leituras que ele recomendou. Ele recomendou 5 livros no total e eu decidi ler 3. Então, sem mais delongas, vamos começar as leituras. Eu já peguei o primeiro livro para ler, e o primeiro que eu escolhi foi O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Nesse livro, a gente acompanha a vida da Joa por 1 ano depois que o marido dela morre. E durante esse ano, ela também está lidando com o fato que a filha dela está internada na UTI. Nesse último ano tem acontecido um mutirão de pessoas lendo os livros da Joan, porque ela faleceu no ano passado, então as pessoas estão se sentindo compelidas a ler mais os livros dela. O jeito como ela escreve sobre o luto que ela está sentindo e todas as emoções e pensamentos que isso desencadeia nela é muito honesto e muito bonito. Uma frase que eu gostei muito foi: o luto visível nos lembra a morte, o que é considerado antinatural, uma incapacidade de lidar com a situação. Esse livro lê como um fluxo de memória. Ela começa a recontar um acontecimento que ela vai pensar em outra coisa, que ela vai pensar em outra coisa, e vai assim até ela conseguir voltar ao pensamento original. A escrita nesse livro é bem interessante, ela me deu a sensação de estar tendo uma conversa. As constantes mudanças entre linhas de pensamentos, correlações entre memórias, foi tudo muito bem construído, o que causou a leitura ser bem fluida. Ela também usa de vários meios diferentes de passar informação. Vezes o livro se lê como biografia, outras vezes como ensaio. Tem vários termos médicos usados durante o texto, bastante conversa sobre ciência e medicina, porque a Joan estava lendo muitos livros de medicina durante esse ano, porque, como eu disse, a filha dela estava doente, internada na UTI, então ela estava lendo sobre isso para entender a situação da filha. Então a gente acaba lendo muito sobre isso também. A escrita também usa de bastante repetição para poder passar certos pontos e sentimentos. Por exemplo, uma frase que é constantemente repetida durante o texto: você se senta para jantar e a vida que você conhecia termina. Ela sempre utiliza essa frase porque o marido dela morreu durante o jantar. Eu diria que o maior ponto negativo desse livro é o name dropping. Tem vários momentos da história que ela poderia só falar: ah, e os nossos amigos estavam lá. Mas em vez disso, ela decide dar essa lista de celebridades que estavam no funeral do marido dela. Isso acontece bastante durante a leitura, o que me incomodou um pouco, porque é constante e desnecessário. Também fica bem claro, desde o começo do livro, que a Joan possui bastante dinheiro e que quando ela diz que ela tem problemas financeiros, não tem muito a ver com o que a maioria das pessoas quer dizer. Por exemplo, um dos problemas financeiros que ela menciona ter é que ela não estava conseguindo ter oferta na casa dela no valor que ela queria. E a solução para esse problema foi viajar para o Havaí para poder tirar umas férias e não pensar nisso. Concluindo, eu achei a escrita boa, eu achei que as mensagens foram claras, eu acho que se você for um fã e não pegou esse ainda, eu acho que vale a pena ler, eu acho que a mensagem sobre luto foi bem forte e o jeito como ela escreveu sobre foi muito bonita. Eu, pessoalmente, não acho que eu vou pegar mais nenhum livro dela para ler, eu já sabia da existência desse livro e de vários outros dela, mas eu nunca tive interesse, e eu acho que se não fosse por esse vídeo, eu não teria pego. Então, talvez se no futuro algum outro livro dela tiver uma outra lista, talvez eu pegue, mas pra minha vida pessoal não vai fazer muita diferença. Novo dia, novo livro. O segundo livro que eu li para esse vídeo foi Humilhado, Como a Era da Internet Muda o Julgamento Público, do Jon Ronson. Nesse livro, o autor explora como as mídias sociais facilitam o julgamento alheio e como isso causa humilhação de muitos indivíduos e como eles lidam com isso. O autor entrevistou várias pessoas diferentes para esse livro e das histórias que ele contam, algumas carregam semelhanças de como essas pessoas lidaram com a humilhação pública. Ele também mostra como a vida de uma pessoa pode ser totalmente arruinada da noite pro dia porque a internet se juntou para destruir essa pessoa. Às vezes porque ela realmente estava errada, ou porque foi falsamente acusada, ou porque um comentário foi tirado de contexto. Ele conta a história das humilhações públicas e como por séculos essa tática tem sido usada para poder condicionar as pessoas. Esse livro já estava no meu radar antes de eu pegar para ler para esse vídeo, então eu estava bem animada para a leitura e eu não me decepcionei. Eu acho que o autor fez um bom trabalho falando sobre o histórico das humilhações públicas e como isso se traduz para os dias de hoje. Às vezes o autor vai em algumas tangentes que no final do livro não tiveram tanto impacto assim na história que ele estava contando, mas não me incomodou muito porque esse livro segue uma ordem cronológica de eventos em que o autor vai atrás de respostas para as próprias perguntas. Então foi interessante seguir ele enquanto ele ia em caminhos que estavam errados para poder provar as próprias teorias. Eu acho que esse livro demonstrou muito bem como é perigoso compartilhar todos os pensamentos da internet, e esse livro com certeza aumentou o meu medo do Twitter. Eu acho que faz muito sentido para alguém como Harry ler um livro desses, porque quando você tá no escalão dele, controvérsias podem acabar com a sua carreira. E a verdade é que a maioria dos artistas entra em controvérsia todo dia. E no momento tem controvérsias ao redor do próprio Harry, então
Fez total sentido essa leitura. Foi interessante aprender sobre esse fenômeno e eu acho que a maioria das histórias desse livro foram perfeitas de passar o ponto em que o autor estava tentando chegar. Eu gostei desse livro e no final das contas a maior conclusão que eu consegui tirar dele foi algo que eu já sabia, mas que não machuca relembrar. A internet não mostra tudo e às vezes você tá errado. E o último livro que eu li para esse vídeo foi Man's Search for Meaning, do Viktor E. Frankl. Esse livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente lê a história do tempo que o autor foi um prisioneiro em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele conta como foi sobreviver a essa experiência e compartilha histórias que relatam o estado mental dele e dos outros prisioneiros, e como isso ajudou a desenvolver a sua teoria psicológica. E assim, a gente entra na segunda parte desse livro, que fala sobre a teoria em si e sobre alguns pacientes que ele tratou. O livro como um todo é sobre a busca do homem pelo sentido da vida. A primeira parte desse livro é muito poderosa. A gente acompanha a trajetória dele desde o primeiro dia em que ele é levado e enquanto ele sobrevive a 4 campos de concentração diferentes. Já na segunda parte do livro, a gente entra mais em detalhes sobre a teoria que se chama logoterapia. O autor argumenta que não é possível evitar sofrimento, mas podemos escolher como a gente vai lidar com tal, achar um novo significado para ele e seguir em frente com um novo propósito. Ele diz a frase: se há significado na vida, então deve haver sentido no sofrimento. Em questão de leitura, a primeira parte do livro foi a melhor de ler. Foi bom ler sobre a experiência dele e foi interessante aprender como as coisas funcionavam lá dentro e como esses prisioneiros eram tratados. A gente aprende muito sobre esse assunto de fora, mas eu acho que foi muito bom ler sobre alguém que realmente estava lá dentro. A segunda parte do livro foi totalmente focada na teoria, então essa parte foi menos interessante de ler. Ele usa vários termos e estatísticas, então ficou meio chato, bem rápido. Eu peguei uma edição mais recente, onde a segunda parte foi estendida por pedido público. Infelizmente, eu não estava nessa parte do público que queria ler sobre psicologia, então pra mim não funcionou. Mas como eu disse, o tema principal desse livro é a procura por sentido da vida. E todas as coisas que ele reconta nesse livro, suas experiências no campo, seus sonhos, sua pesquisa, seus pacientes, tudo se volta para poder entender como uma pessoa pode achar o significado da própria existência. Ele fala como não existe um significado para tudo. Cada pessoa vive pro seu próprio propósito. Em geral, essa foi uma leitura bem carregada, tanto de emoção quanto de informação que eu não queria saber, mas a escrita foi bem bonita e crua e eu acho que foi uma leitura bem importante. Eu acho que eu releria esse livro no futuro, eu só pularia a segunda parte. E essas foram as recomendações do Harry Styles que eu li. O que eu achei dos livros? Bem, eu acho que nenhum dos 3 livros foram ruins, os 3 foram bem escritos, eu só acho que a escrita de alguns não funcionou particularmente pra mim. Eu recomendaria essas leituras. Os 3 livros são de não ficção e eles lidam com temas bem abrangentes. Então eu acho que se você se interessou por algum, eu acho que vale a pena pegar e tirar suas próprias conclusões. Eu acho que o Harry tem um gosto interessante e que não é pra todo mundo, mas particularmente eu não desgostei de nenhum dos livros. Vale mencionar que eu propositalmente ignorei algumas recomendações dele que eu sabia que eu não ia gostar e peguei só os que eu achei que mereciam uma chance. Eu sei que ele já recomendou alguns livros que, em questão de opinião pública, não são muito bons, mas eu não peguei aqueles, então, não sei, talvez no futuro. E chegamos ao fim do vídeo. Esses foram os livros e as minhas opiniões. Fique à vontade para começar uma discussão respeitosa nos comentários como você acha que eu tô errada. Meus links vão estar na descrição se você quiser me seguir em mais algum lugar. Dá um like no vídeo se você gostou, se inscreva no canal se você quiser e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!